Esse sentimento de perder-se de si própria não é típico de quem acabou de ser mãe só não. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria e hoje a gente vai falar de um tema aqui bem recorrente do universo feminino, de quem é mãe. Não é pouco comum, né, a gente conversar com mulheres que são mães. Tem um sentimento aí que invade a galera, que é a perda de si própria. É bem comum as mães falarem que uma das coisas que elas gostariam é de retomar, de ser elas mesmas de novo. É um sentimento recorrente aí no universo feminino. É claro, né, gente? Depois que tem filho, a vida vira 180 graus, para não dizer mais. E é normal a gente ter esse tipo de nostalgia. Afinal de contas, nós éramos um corpo livre no mundo. A gente podia fazer o que queria, ir e vir. Além de cuidar do outro, né? Porque quando a gente tem filho, tem esse compromisso do cuidar, tem algo além disso. O nosso corpo passa a ser do outro, literalmente, né? As mães que amamentam, então, vão saber bem o que eu tô dizendo. Ou que amamentaram, né? Vão lembrar bem dessa fase. O seu corpo é literalmente do outro, depende do outro. Você só toma um banho quando dá, né? Ou quando o outro dorme, quando alguém fica com o outro um pouquinho para você. Você fica noites e noites mal dormidas, porque o seu corpo ficou à disposição do outro. Isso é muito impactante. Então é natural que nesse primeiro momento a gente se perca, até porque a criança precisa muito realmente de nós. Agora sim, o que me chama um pouco a atenção, pesquisando, lendo, buscando insights e conversando inclusive com amigas, né, que a gente tem conhecidas, mulheres que rodeiam a nossa vida, é que esse sentimento de perder-se de si própria não é típico de quem acabou de ser mãe só não. A gente conversa com mães de crianças de 5 anos, de 10 anos. Ontem eu li um comentário em algum lugar, uma mulher com um filho de 25 anos dizia que ela nunca mais voltou a ser ela mesma. E aí eu fico pensando assim, quão impactante é isso na vida de alguém, né? É como se a gente ligasse um estado de pausa. Vamos pausar aqui que o filho nasceu. Quando ele crescer, a gente volta. Eu vou conversar um pouquinho com você sobre 3 passos bem interessantes para você começar a fazer o seu caminho de volta. Porque não dá para viver esperando para ser você mesma de novo, não é mesmo? É importante lembrar que eu não sou psicóloga nem terapeuta. Se você acredita, né, que você está muito triste, com uma depressão, porque esses sentimentos eles podem levar, né, a depressões, a necessidade de um profissional mais adequado para poder conversar com você, tá? O que eu vou compartilhar aqui é um movimento da minha experiência, né? Como vocês sabem, eu tenho 4 filhos. Eu já comentei em outros vídeos, quem tá chegando aqui agora já fica sabendo também que eu tenho 4 meninos, inclusive 2 ainda pequenos, né? Um com 7 e outro com 8 anos. E de todo o conhecimento que eu fui acumulando aí, das minhas buscas, pesquisas, do meu envolvimento com a educação, né? A gente estuda muito ser humano, interação humana, e pensar nesses 3 pontos para fazer o meu caminho de volta foi muito importante para mim e resolveu demais. Na minha 2ª, 3ª e 4ª gestações, eu voltei muito rápido a ser quem eu era, porque conhecer o caminho é muito importante. Esses 3 movimentos, eles vão depender só de você. Eles não dependem do outro, e isso é muito grande, né? Porque você pode começar a colocar em prática hoje mesmo essas reflexões. São reflexões, né? Para que você organize esse percurso que te leve a se reencontrar, tá? É claro que essas 3 dicas, né? Esses 3 pontos de reflexão, eu diria assim, para vocês. Eles não vão resolver todos os problemas da sua vida maternal, né? Você não vai assistir esse vídeo e daqui 10 minutos você vai estar em encontro consigo própria de novo, não funciona assim, tá? Mas é o início de um percurso que pode ajudar bastante. O primeiro ponto, que assim você precisa parar para pensar, senão você vai pirar, tá? Mas que é uma excelente notícia, é que você não deixa de ser você mesma quando você tem filho. Então, a primeira coisa é parar de querer voltar a ser você mesma. Como assim? É louco isso, né? Quando a gente fala assim, olha, vamos voltar a ser nós mesmas, né? Até usa aspas. Por quê? Você tem uma essência que é sua.
Sendo mãe, não sendo mãe, né? Sendo mulher, sendo profissional, você tem as suas essências, os seus valores, as coisas que você acredita, as coisas que você gosta. Essa essência, ela não muda, tá? Então você não precisa mais ficar correndo atrás de ser você mesma, porque você mesma tá aí. O que mudou, na verdade, a partir do momento que você tem filho, são as coisas que você faz. As coisas que você fazia, nem tudo é possível mais. Pelo menos não naquele formato que você fazia. Quem você é, ninguém, nenhuma situação pode abalar. É você que tem o controle disso. Agora, as coisas que você faz ou fazia antes de ser mãe, isso sim, né? É um elemento externo, é coletivo, é concreto, né? Concreto do ponto de vista que o que eu faço concretiza quem eu sou. Quem eu sou é mais abstrato, né? Mais subjetivo, são sentimentos que eu tenho dentro de mim. Mas as coisas que eu faço, elas concretizam quem eu sou. E aí é que vem esse sentimento de que você se perdeu, não é? Porque, por exemplo, você é uma alma livre, ama viajar. Aí você tem filho, as coisas se complicam um pouco mais, né? Fica mais difícil fazer algumas coisas que você fazia. Isso que concretizava, né? O viajar, ele concretizava a sua essência de alma livre, vamos colocar assim. E aí quando você não pode mais fazer, por meio da viagem, começa a achar que se perdeu de você. E você não se perdeu de você, você tá lá, né? O que se perdeu são as coisas que você fazia e que talvez você tenha que adaptar para esse novo momento, pelo menos por um período, até que seu filho ganhe mais independência. Mas assim, sempre trabalhar para a autonomia da criança, né? Que tem vários vídeos que a gente fala um pouquinho sobre isso, porque criança autônoma é mãe autônoma, né? A consequência é uma mãe autônoma que também tem a sua privacidade preservada, os seus direitos de ir e vir preservados. Segundo ponto para a gente pensar com carinho. Por que a gente entra nessa paranoia? Eu queria minha vida de volta. Eu queria ser eu mesma de volta. Não é só culpa nossa, tá? Não é só culpa lá do primeiro item, né? De não entender quem a gente é e o que a gente faz. Também existe uma construção de mundo, um discurso aí feito socialmente, né, no mundo, de que quando nasce o filho a gente vira outra mulher. A gente se transforma em outra mulher. A gente tem obrigação de ser outra mulher, né? É mais ou menos isso. Talvez você não se encontre como outra mulher, né? Você só queira ser você mesma. A gente começa a entrar num estado de conflito. Por quê? Você não quer ser outra mulher, você não se encontra nessa outra mulher que o mundo diz, que a sociedade diz, mas o povo diz que você tem que ser outra mulher. E a gente fica em constante, com um sentimento muito ruim de não saber mais quem a gente é, porque afinal de contas a gente não faz mais o que a gente fazia, não é que a gente não é quem a gente era, lembra? Às vezes a gente confunde isso. E aí essa bomba de sentimentos, ela detona o nosso bem-estar. E trazer isso para o nível da consciência é super importante, porque aí a gente se liberta de um padrão imposto por um terceiro. E um terceiro ponto que eu quero colocar para vocês refletirem, que sempre me ajuda, é que assim, a sua essência, ela pode não mudar, né? Você pode ser, por exemplo, a aventureira, mas a lapidação do estado dessa essência, ela muda. Nós somos seres humanos, nós estamos em constante estado de evolução, porque a gente tem experiências, a gente vive, a gente aprende com as pessoas, aprende com as leituras, aprende o tempo inteiro. E aprender faz as coisas se transformarem, não é mesmo? Então o que a gente tem que enfiar na cabeça? Sendo mãe ou não sendo mãe, a nossa essência muda de lapidação. Não adianta, né? Você tem filho aos 20 anos, aos 30 anos você quer encontrar aquele estado de espírito que você tinha aos 20. Provavelmente você não vai encontrar mais exatamente o mesmo. Você pode continuar aventureira, mas o seu estado de lapidação da sua alma aventureira, com certeza será diferente aos 30 anos do que era aos 20. Com certeza. E ainda bem que a gente muda. Não procure estados de essências de quando você era solteiro ou de quando você era sozinha, né? Procure as suas essências, isso sim, mas não os estados dela, porque com certeza eles mudaram, você tendo filho ou não. É muito importante saber disso,
pra gente não ficar procurando algo que não existe mais, não é mesmo? Imagina ficar procurando uma Maria aventureira de 18 anos com uma Maria aventureira de 42. Não vou encontrar mais. 3 passinhos para você construir o caminho de volta. Ou pelo menos começar a construir esse caminho de volta, certo? Então eu espero ter contribuído hoje com vocês. Estou aqui te aguardando no próximo conteúdo. O próximo passo para a nossa liberdade enquanto mulheres e mães. Se inscreve, deixa seu comentário se você gostou desse conteúdo, se você não gostou, se você quer que a gente fale de outras coisas, deixa aí pra gente saber o que você quer conversar conosco. Um abraço enorme, até o próximo.